muita paz, que o Mestre Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe. Mais uma vez aqui em nome do Cristo, a fim de realizarmos algumas reflexões do livro Obreiro da Vida Eterna, hoje na sua 13ª parte, pelos espaços dirigido pela nossa querida irmã, que a Débora, lá do Rio Grande do Sul, que tem dirigido com muita galhardia, com muito esforço de divulgação, os espaços de amigos do nosso lar. O nosso objetivo é fazer um estudo capítulo a capítulo, página a página, se for preciso, frase a frase, do livro Obreiro da Vida Eterna. E o meu compromisso com a Débora foi exatamente fazer essas reflexões às terças-feiras, entre 16 e 18 horas, normalmente 18 horas, quando nós podemos antecipar, nós antecipamos também para as 16 horas. Então nós estamos falando da última vez da capacidade mediúnica de uma enfermeira que faz parte, compondo um grupo dirigido por Jerônimo, e ela com um potencial de clarividência, com um potencial de uma sensibilidade de entrar no mundo mental de uns ou de outros e fazer uma leitura muito exata do mundo mental das criaturas. É a dupla vista também. Então é uma pessoa extraordinária. E ela fez esse trabalho na última reunião, nós fizemos exatamente essa reflexão do padre Domênico, um padre ligado ao coração de Zenóbia, diretora da Casa Transitória Fabiano, e trouxe para nós informações extraordinárias, advinda do mundo mental desse ex-padre que se encontra exatamente nas chamadas orlas das regiões muito próximas dos chamados abismos umbralinos, uma região muito densa mesmo, e já está ali há décadas. E ela, fazendo a leitura do mundo mental desse padre Domênico, um ex-padre Domênico, né? Embora como desencarnado se apresenta como padre, ela começou e ela interrompeu, depois ela continuou entrando no mundo mental dele, né? E pegando suas minúcias, ficou horrorizada. Depois ela contar vários casos de tantos desequilíbrios morais desse padre Domênico, e ela ficou, como eu disse, horrorizada quando viu mais um personagem na vida desregrada desse ex-padre. Ela fala, diferente mulher de olheiras fundas e negras, vestindo um roupão também escuro, e quando ela ia começar a falar sobre essa outra entidade, ela nem terminou essa observação pela clarividência, e nesse instante o Domênico, o próprio Domênico, que se viu rasgado e desnudo por dentro, porque ela penetrou na mente dele, ele começou a gritar, e começou a chorar, e pediu para que ela parasse de estar vendo o mundo mental dele. E daquele choro, aqueles soluços bem violentos, atrozes mesmo, que ele rebentava do peito ao preço permanentemente, a Zenóbia, que é a diretora da casa, que está dirigindo esse grupo lá nas fímbrias do umbral, nas regiões que ela chama na fronteira das regiões abismais, Zenóbia, que mantinha o padre Domênico no colo de uma forma muito amorosa, ela tranquilizou todo mundo e disse para a própria Luciana, que é a clarividente, para o André Luiz, para os Jerônimos e demais, Domênico melhora graças ao nosso divino médico para o espírito culpado e sofredor, porque agora, nesse instante, as suas lágrimas são uma chuva benéfica que refrigera o seu coração. Porque o objetivo de Zenóbia, quando saiu da casa transitória, nessa excursão pelas regiões pantanosas extremamente densas,
até chegar a ele, ao padre Domênico, era tentar sensibilizá-lo, prepará-lo para uma possível reencarnação. E para isso ele precisava estar muito mais desarmado, sensibilizado. Ele chorou. Quando ele chorou, ele mexeu com os sentimentos dele e, portanto, estaria muito mais acessível a uma intervenção mais direta para uma programação reencarnatória, que é o objetivo de Zenóbio. E depois de uma longa crise de pranto, o padre Domênico, chorando, a própria Zenóbia pediu ao outro padre, que eu digo padre porque ele se coloca como ex-padre Hipólito, o André Luiz, a Luciana e o Jerônimo vão vir à Terra, na missão deles, para acompanhar 5 desencarnações. Eles estão fazendo essa baldeação aí. Então, passaram lá na casa transitória, estão passando esse momento aí, conhecendo o caso do padre Domênico. Então, agora o padre Hipólito, que faz parte da equipe, então nós temos um padre, uma enfermeira, que é a Luciana, que é a clarividente, temos André Luiz, que foi um médico, né, também tem a sua formação médica, e tem o grande instrutor Jerônimo. Então, nesse caso, foi solicitado ao padre Domênico que colocasse novas ideias na consciência, arando, né, aquela consciência totalmente enegrecida de tantos erros morais como o padre que foi o Domênico. Então ele foi convocado mentalmente, e aí o Domênico, de alguma forma, quando o padre Hipólito difundiu algumas ideias numa conversa de igual para igual, padre para padre, né? O que aconteceu? Mentalmente foi convocada também a ex-mãe desse padre Domênico, para que ele fosse reconduzido à esfera da crosta no processo inicial da reencarnação. Então a ideia era essa. O padre Hipólito começou a conversar com ele, dirigindo-se como companheiro de sacerdócio, e ao mesmo tempo a Zenóbia está fazendo o seu processo de convocação mental da ex-mãe também do padre Domênico. Então ele está sendo socorrido agora. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a reparação? Pergunta o padre Hipólito para o seu colega, padre Domênico, em plenas trevas. Domênico ficou meio despreocupado daquela pergunta, ficou impressionado com as afirmações que ouviu da Luciana, porque ela revelou tanta coisa da intimidade dele. Então existe aqui a justiça divina anotando as nossas faltas? Aí ele ficou realmente com uma pulga atrás da orelha, porque todas as faltas dele foram ditas para ele, o que ele fez. Então há registros tão minuciosos para os mais secretos atos do Espírito. E o padre Hipólito respondeu: Domênico, nós trazemos na própria consciência os arquivos dos nossos erros. Os justos são portadores dos registros íntimos que o glorificam diante de Deus. Você, meu irmão, transmute para sempre essa porta desse seu ego inferior, voltado ainda à maldade, à decepção, à revolta, ao revide, à perseguição. Estanque a vaidade, o orgulho, e procure não excomungar a igreja que nos reuniu na terra, porque ele estava amaldiçoando a igreja, o padre Domênico, achando que a igreja católica foi a grande culpada de levar ele para os quintos dos umbrais. Não é, nos é. A explicação do padre Hipólito para o padre Domênico diz que eles, os padres, é que foram os maus servidores da igreja. E como sacerdote desviaram os princípios básicos para a satisfação dos seus instintos dominadores. No caso do padre Domênico, no instinto da sexualidade desequilibrada, porque ele foi um padre profundamente desequilibrado no campo sexual, na história que a Luciana contou, vendo no mundo mental dele. Procurávamos o reino transitório, ainda continua Hipólito dizendo para ele, nós procurávamos o reino transitório do poder temporal através de ingênuas manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, esquecidos do reino de Deus e da sua justiça. Não condenes os antigos superiores, porque o Domênico está criticando, né, os monsenhores, os cardeais, aqueles que comandavam ele, que prometeram muita coisa para ele, e nada disso ele conquistou.
E ele condenava esses da alta hierarquia, né? Do chamado alto clero. E o Hipólito está chamando a atenção dele. Não condene os antigos superiores que espiam em regiões também de trevas. Os ex-bispos, cardeais, etc., os monsenhores, também estão espiando em regiões de trevas. Quantos deles se enganaram, honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem? Ou seja, ele está mostrando o alto clero que falava em nome de Jesus, que fazia o bem, mas fazendo o mal. Muitos do alto clero, orgulhosos, que nos dirigiam às atividades, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, através de orquestras e grandezas, para comparecerem aqui em dolorosas penúrias do coração, quais miseráveis mendigos. Muitos desses do alto clero da Igreja Católica, contada por padre Domênico, que o padre Domênico tinha muita raiva, porque o padre Domênico está em pleno umbral, e esses da alta hierarquia também em pleno umbral, e o Domênico e o Hipólito estão explicando isso para ele. Não adianta ficar com raiva dele, que estão exatamente com vocês, sofrendo aí nas regiões das trevas. Muitos esperam dias melhores, presos no fundo de viscoso pântano do ódio destruidor. Outros do alto clero imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que não nos refazermos também a fim de trabalhar a serviço do amor? Então foi nessa conversa que o Hipólito, ex-padre, fazendo parte dessa expedição com o André Luiz, Jerônimo, a Luciana, e o Hipólito e o Domênico, que está em condições de péssimas, de muito sofrimento no umbral. Levantemo-nos para auxiliarmos os companheiros de outros tempos, reconduzindo-os ao porto de salvação. Ou seja, saia dessas condições para nós ajudarmos os monsenhores, os cardeais, os bispos que também estão em sofrimento nas trevas. Vamos tentar ajudá-los a sair, porque hoje, nesse caso, o Hipólito já saiu. O Hipólito já é um missionário. O Hipólito, embora se coloque como ex-padre, está fazendo um trabalho. Tanto é que ele vai fazer uma excursão na Terra acompanhando o processo desencarnatório. Recordemos Jesus, diz ainda o Hipólito para o Domênico, em cujo nome juramos fidelidade ao céu e à terra. Dói-te o arrependimento, fere-te a humilhação, e Jesus, porventura, Jesus também não percorreu a via dolorosa como um vulgar malfeitor? O Cristo não aceitou a cruz que o flagejaria até a própria morte, e nesse flagelo ele jamais reclamou. Aí, nesse instante, o Domênico percebeu que ele estava confuso, percebeu que ele estava equivocado, e aceitou essas recomendações de Hipólito, e dizendo que eles tinham razão. É verdade. Isso que você está falando é verdade. Então, o Domênico, agora já sensibilizado, chorou muito, porque foi revelado todos os seus podres. Agora ele está recebendo esse conselho de uma ex-padre também, e ele aceitou todo o conselho desse ex-padre. Então o Hipólito parou de falar, já que ele já aceitou as exposições, e ao chamamento silencioso da Zenóbia, apareceu alguém no grupo. Era uma velhinha, simpática, de nome Ernestina, que conquistou todo mundo pela delicadeza, pela sua capacidade generosa, pela simpatia. E Ernestina abraçou Zenóbia como se o fizesse a uma filha, muito amada, cumprimentou a todo mundo. Na realidade, a Ernestina era exatamente aquela que foi a mãe de Domênico, quando Domênico na Terra foi um padre depravado. E ela ajoelhou-se junto ao Domênico, né, de mãos postas, rogou a proteção de Deus, fez uma prece, fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, ou fosse porque as forças invisíveis manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz, diz aqui André Luiz, Domênico conseguiu enxergar a sua mãezinha. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo quando ele começou a gritar o nome da mãe. Todos ficaram realmente totalmente sensibilizados, comovidos. E o padre Domênico, que zombara de tantos corações na terra, do mesmo modo invocava agora o nome de sua mãe, como se for uma frágil criança desviada do lar. Abriu, ansioso, os braços, procurando-lhe o seio amigo.
E Zenóbia, com um carinhoso cuidado, ajudou a refugiar-se no colo de sua mãe Ernestina. Ernestina apertou de encontro ao peito. Mãe, minha mãe, como uma criança mesmo, o padre Domênico estava chamando, mãe, minha mãe, por favor, gritava, colando a cabeça no tórax da sua mãe. Por favor, me ajude, perdoa-me. O Domênico agora com a sua mãe. E recordando as narrativas da clarividente Luciana, que lhe modificara o ser, acrescentou, a justiça divina descobriu-me. Terrível passado está vivo dentro de mim. Oh, mamãe, és capaz de suportar e suportar-me quanto todos me detestam? E Ernestina conchegou mais de perto no coração e disse para ele, olha, eu não sei, meu filho, se você foi um criminoso. O que eu sei é que eu te amo muito. Sei que sentia saudade de sua presença, um desejo enorme de sentir-se de novo junto a mim. Que haveria de mais belo para o meu coração que a doce ternura deste momento de te abraçar? Deixa que nasçam em ti, Domênico, pensamentos de reconhecimento a Deus que nos reúne. Medita sobre a grandeza divina e sinta de que ninguém é abandonado por Deus. O pensamento de gratidão a Deus é como um raio brilhante da alvorada, preludiando o erguer do sol sobre as trevas da noite, na metáfora de Dona Ernestina para o seu filho. Qual de nós não terá sido defrontado pela tempestade da ignorância, meu filho? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada das nossas provas. Muitas vezes nós caímos. Entretanto, Deus arrebatou-nos do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Levanta-te, meu filho, levanta-te-me intimamente para um novo dia. Domênico, nesse momento, contemplava sua mãe elevado e disse para ela, eu sou, porém, um malfeitor, eu sou réu de crime sem perdão. E quando ele disse isso, não, meu filho, foste enfermo, é bem verdade, como nós outros. Escutaste as sugestões do mal, cultivaste chagas dolorosas, desequilibraste o coração resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o nosso divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Jesus na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Nós, aqui nesse momento, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que tudo sabem, não. Nós somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho, pela vontade de Deus. Desenvolvemos as nossas faculdades superiores sem abalos, sem milagres, adquirindo os valores novos ao preço de nosso próprio esforço. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida do seu imenso débito para com todos aqueles que lhes partilharam o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre? Aceitarias acaso que apenas o carinho materno me garantiria a posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para as nossas almas nesse universo infinito. As nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que, ao sol do dever nobilitante e às chuvas das experiências construtivas, desabrocham e crescem as nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de correção aos que lhe rogam socorro no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a morte, nós continuamos trabalhando, edificando, iluminando, redimindo. Não desejarias, portanto, aderir aos nossos serviços de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras a fim de ganhar
os caminhos da luz? A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco. Reconhecendo o feito de suas advertências, ainda Ernestina prosseguiu: não seja a lembrança angustiosa dos tempos idos, nem sejas obstáculos à realização que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feristes não desapareceram para sempre. Eles prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás buscar os credores de outras épocas, atendendo à exigência do resgate, da reparação necessários. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e uma mente, um cérebro pronto a compreender o bem e praticar. Sem a esperança e sem o espírito de serviço, dificilmente pagarás o débito pesado que te prende a alma a essas esferas inferiores. A fim de conquistar semelhantes valores, considera a eternidade, considera o infinito amor de Deus. Não te encarceres vendo sacrifícios onde apenas pulsam sublimes oportunidades de ventura e de redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus, alivia o teu íntimo de esperança. Não desanime, meu filho. Deus permite que a alvorada siga a noite escura, porque agora, nesse instante, confiarmos um pouco mais de maneira absoluta em Deus. Somos um nada, meu filhinho, mas Deus tudo pode. Domênico esquecer as palavras odientas e blasfemas de minutos antes e, conchegando-se ao coração de sua mãe, rogava: minha mãe, o infortúnio colhera-me o espírito desventurado. Por favor, não me abandone. Nunca me deixe só. Aí a mãe dele disse para ele: eu nunca vou te deixar, meu filho. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus. Disse Domênico em pranto: claro que eu não vou esquecer. Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, mudou bastante o Domênico. Ele ficou dezenas de anos nas trevas, com raiva da igreja, com raiva de Deus, com raiva do Cristo, com raiva de tudo. Quando a Luciana penetrou no mundo mental dele e descreveu que ele tentava esconder para ele também, e ela conseguiu revelar para todos e para ele, ele ficou desarmado. E aí ele ficou acessível a todas as instruções do padre Hipólito, agora de sua mãe Ernestina. E o próprio Domênico comentou: ó mãe, que saudade de minhas preces em criança. Então ele foi lá na infância dele. Você me ensinava a ver Deus em todas as dádivas da natureza. O meu coração banhava-se feliz na confiança e no amor e na simplicidade que habitava em minha alma de menino, que você me ensinava. Depois, oh meu Deus, depois, nas seduções do mundo, perverti-me ao contato dos homens ambiciosos, ao contato dos homens desonestos. E ao invés da piedade, eu cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraternal, eu coloquei o ódio aos semelhantes. Escondi o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de muitas ilusões. Por que fraquezas pode um homem operar semelhante modificação? Por que menosprezar tesouros da vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos, mãe? Ó, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou na terra. Faze, minha mãe, esquecer por piedade esse homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade ingênua daquela época de infância, até mesmo a ingenuidade do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Mãe, ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas, para que Deus me faça esperar sem aflição e esquecer o mal, sem esquecer o bem. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou-o a prosternar-se, amparando, porém, em perfeita ternura. E em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando uma criança frágil,
uniu-lhe as mãos em súplica e, chorando, para dentro de si mesma, disse-lhe: repete, filho, as minhas palavras. Numa cena comovedora que jamais, diz André Luiz, uma cena que eu jamais esquecerei, a Ernestina orou pausadamente, acompanhando a Domênico sentença por sentença. E Ernestina começou: Senhor Jesus, eis-me aqui. E o Domênico acompanhando: doente e cansado aos teus pés. E o Domênico acompanhando: compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana. A ilusão terrestre emboltou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu meu coração e caí no precipício da ignorância como um leproso do sentimento. Tudo isso o Domênico acompanhando palavra por palavra, sentença por sentença, à medida em que sua mãe ia orando. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção, meu desvio moral, o meu desvio espiritual. Mas eu sei que és o divino médico dedicado aos infelizes e transviado do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo, liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana, ampara minha esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, para curar todas as chagas, para corrigir todos os erros que se acham vivos na minha consciência. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregues aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões, com as suas advertências, Senhor, embora silenciosa nas situações disciplinares e, sobretudo, me chame a atenção. Senhor, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovação e renovadas bênçãos de energia, renovadas bênçãos de paz, a fim de que auxiliem a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu coração. Jesus, confiaremos em tua compaixão e para sempre assim seja. Sentença por sentença, palavra por palavra, expressão, interjeições e etc. Tudo acompanhado, emocional. O André Luiz estava emocionado com a oração de Ernestina, com o Domênico acompanhando palavra a palavra, porque a oração, na realidade, foi um processo de introjeção desse amor maternal, dessa coisa instintiva maravilhosa da mãe, no coração petrificado até então do seu filho. E após essa oração, todos ficaram emocionados. Domênico, a partir de repetir essa oração, frase por frase, igual um menino dócil, interessado em aprender a lição, essa rogativa fez, claro, evidentemente, um grande bem para ele. Ele abraçou-se mais fortemente a sua mãe Ernestina, mais calmo. E enquanto Zenóbia lhe seguia os mínimos gestos, sem ele lhe percebesse a presença, porque até então ele não conseguia perceber a presença da Zenóbia. Ele conseguiu perceber a presença do padre Hipólito, da sua mãe Ernestina, mas Zenóbia, ele não conseguia perceber a presença dela. E tudo está sendo realizado por causa da Zenóbia. Minha mãe, de alguma forma, já que ele essa presença da Zenóbia não fazia-se realmente para ele qualquer sentido, não estava ali a Zenóbia. Minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro, nesse círculo de tanto sofrimento das trevas, por favor, dize-me, onde é que está a Zenóbia? Então ele perguntou pela Zenóbia para Ernestina. É claro que vocês vão entender nas próximas reuniões, nas próximas lives que eu fizer, qual a relação de Zenóbia
com o padre Domênico nessa encarnação, que ele viveu talvez um dos maiores desvios morais no campo do desvio da área sexual. Ele prejudicou muita gente e acabou sendo assassinado por causa disso. E ele pergunta pela Zenóbia, ele queria saber onde estava a Zenóbia. Será que ela me abandonou para sempre? Perguntou para Ernestina. Fundamente surpreendido, diz o André Luiz, notei que aquela indagação era feita com uma inflexão de muita dor, de saudade, desencanto. Certamente, meu filho, disse a sua mãe, a nossa amiga Zenóbia acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. Ó, tornou ele triste, se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido o meu destino. Então veja, começa a entender a ligação de o padre Domênico com a Zenóbia, porque ele gostava dela. Ele tinha uma paixão muito grande por ela, e por isso ele está dizendo para a mãe dele, onde é que está a Zenóbia, ele bem triste, dizendo, se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido o meu destino. Depois vou entender que ele se tornou padre exatamente porque Zenóbia acabou não se tornando esposa dele, se tornou esposa de uma outra pessoa, e ele amava profundamente a Zenóbia quando naquela encarnação. Ela, porém, casou-se com um outro homem quando era maior a minha confiança no futuro. Ele fazia plano de casar com a Zenóbia naquela época, antes de ser padre. Compelindo-me ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim, porque ele não era uma pessoa, digamos assim, não era para ser um padre, vamos dizer assim. Foi vamos chamar assim, um acidente de percurso. Mas existem. Em um plano de reencarnação, existem programações em que esquecemos os propósitos, e essa programação que vai do berço ao túmulo, nós passamos várias experiências, nós chamamos de vários gêneros de experiência na horizontal da vida. Se desenvolvermos propósito, nós verticalizamos o processo da reencarnação. Compelindo-me ao celibato sacerdotal porque ela casou com outro homem. E por causa disso ele entrou nesses deploráveis descaminhos. Se houvéssemos organizado um ninho doméstico, se eu tivesse casado com ela, não me faltaria confiança em Deus. Teria sido talvez um pai generoso, isso está pressupondo do que poderia acontecer se ele tivesse casado com a Zenóbia na época. Teria sido um pai generoso, meus filhos ser-me-iam sagrada coroa de responsabilidade, de alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo no outro prisma. Então ele está confessando para a mãe dele, não sabendo que Zenóbia estaria presente, ele não está vendo a Zenóbia. Nas dimensões que ele está, nas condições mentais que ele está, ele não consegue ver o plano da Zenóbia. Em companhia dela, diz ele para sua mãe, eu teria adquirido o dom de ver as oportunidades de Deus que me cercaram o coração. Todavia, quando a sorte arrebatou, tirou ela dele, esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada de uma vida digna na terra. Ele ficou revoltado. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. Ele tentou se esconder no sacerdócio, porque ele não queria se envolver com outras mulheres. Olha só que coisa. Ele reprimiu, ele estava querendo reprimir os seus anseios sexuais para outras mulheres, porque a vida dele, para ele, a alma dele era a Zenóbia. A Zenóbia casou com outro, ele não queria mexer com outra mulher, então ele tentou se esconder no sacerdócio com a batina de padre. Só que por essa repressão, o que acontece com esse ego mascarado? Quando ele vem à tona, ele vem com mais força, foi o que aconteceu com ele. Ele reprimiu para se afastar das mulheres, se escondendo no celibato, supostamente no celibato, e se escondendo exatamente na túnica de um padre, a coisa veio com força e se tornou um padre totalmente desequilibrado, tendo desventuras e muitos desequilíbrios no campo passional com várias mulheres. Muitas delas engravidaram, e nós vemos lá
A Luciana contou tudo, vocês viram, para quem viram a reunião anterior. Engravidou muita gente, gente suicidou, ele acabou sendo morto porque traiu o marido, olha, desequilibrou totalmente na área, como sacerdote. Quando ele tentou se esconder no sacerdócio, para não casar com ninguém e tal, porque o amor dele era Zenóbia, ele desequilibrou totalmente. Entrou no desequilíbrio total, num puro engano. Ele chama até, né, quando eu busquei esse refúgio inexpugnável contra as tentações no sacerdócio, que terrível engano. Sitiado num mundo de convenções, que me constrangia o espírito, distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado a destruir e a perverter. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Apiedar-se-ia de minha dor, cheia de miséria e ruínas? A mãe dele, Ernestina, afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou o seguinte: cala-te, meu filho, não te presumas o único sacrificado, não. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser nos ia menos doloroso. Agora, nesse instante, seria menos trágico entre nós. Mas você não aceitou a vontade de Deus. Não te atenhas em fatos humanos, naturais, necessários, para justificar os desvios e os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia, diz ela, mãe para o filho, foi sempre um verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoas acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós é Zenóbia. Entretanto, o Domênico dá uma retrucada aqui. Tínhamos sublime compromisso desde a infância e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas, então eles namoraram. Eles tiveram essa aproximação de promessas para futuro casamento desde a infância. Essa alimentação na cabeça de Domênico era muito forte. Ele projetava casar-se com Zenóbia mesmo. E aí não deu certo, ele foi se refugiar e se desequilibrou muito mais, porque foi refugiar exatamente no celibato, no sacerdócio, onde daí a carga erótica foi lá no céu, me perdoe, né? No inferno, né? Porque explodiu. O carinho materno, todavia, não o deixou terminar. Quando ele começou a dar essas reclamadas, lembrando a infância, o amor que ele tinha pela Zenóbia, ouve, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem, forte, que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhes 1000 processos diferentes na prática do bem como sacerdote que você optou, ou essa pobre menina que você sonhava em ser sua esposa, forçada pelas circunstâncias, pelas convenções sociais da luta terrestre, a casar com um viúvo rodeado de filhinhos, aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe, jovem ainda, casou com um viúvo para cuidar de crianças dos outros, filhos dos outros. Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação, contrário aos sonhos de sua própria juventude. Absolutamente entregue às tuas próprias criações individualistas, não foste fiel aos princípios esposados na igreja. Ao passo que Zenóbia não, ela preservou-se e perseverou o sacrifício na fé viva até a sua própria morte. Embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher, erraste você para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito. Enquanto Zenóbia aceitava humilde as circunstâncias que lhe atormentaram o ser anos seguidos em benefício de todos nós, pondera, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima, a Zenóbia? Poderemos comparar a abnegação com a sua insensatez? Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois através dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Está dizendo o seguinte: quando Ernestino está conversando com o filho, dessa forma tão amorosa,
A rigor, estava a própria Ernestina também sendo influenciada pela própria Zenóbia ao conversar com o seu filho Domênico. Domênico escutou compungidamente as observações. Calou-se um longo tempo, internado talvez no plano de longínquas recordações, e concluiu de uma forma muito triste. É verdade, mãe. Compete-nos agora, falou Ernestina, sua mãe, com brandura, com amor, com respeito, compete-nos avançar para alcançar Zenóbia. E nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar, contemplando-lhe o rosto debruçado sobre ele. A Zenóbia não aguentou. Embora um espírito superior, ela sensibilizou com a cena. E certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Fixou os olhos maternais com uma expressão indagadora e, reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí a sua origem, perguntou angustiado: "Oh, minha mãe, quem estará chorando sobre mim?" A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades daquela cena comovente, respondeu sob forte emoção: "Os anjos choram de alegria nas regiões celestiais, quando um coração sofredor se levanta do abismo." O ex-sacerdote, então, o Domênico, meditou longos momentos, dando-nos a impressão de um grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou: "Vamos, meu filho." Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para o teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida, meu filho. Que o céu nos abençoe, diz ele, o seu filho Domênico para sua mãe. "Irei contigo, mãe, aonde quiseres." E ele respondeu com aliás, sem amargura. Nesse momento ele estava bem consolado. E a venturosa mãe endereçou-nos um expressivo olhar, diz André Luiz, de agradecimento. Enlaçou-nos nos seus braços como se o fizesse a uma criança doente e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar, feliz sim, as sombras densas. E novamente, a sós, diz André Luiz, reparei que Zenóbia se mantinha transfigurada, feliz, enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas, estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento. E contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em algumas meditações, da qual certamente enviava o seu hino interior de reconhecimento a Deus. E em seguida, fitou-nos tranquila e disse para nós: "Irmãos, que o Senhor lhes recompensem a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças ao Cristo e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora Zenóbia, nos reunimos com diversos auxiliares que se detinham à distância a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância, com os filhos do infortúnio temporário, os habitantes do abismo. E, nesse instante, vocês vejam que a Zenóbia conseguiu o seu intento ao levar o grupo dirigido pelo próprio Jerônimo, do qual André Luiz é subordinado, a Luciana é subordinada, o padre Hipólito é subordinado, e sabia ela, a Zenóbia, quando saiu da casa transitória para ir para essas regiões das trevas, onde encontrava aquele que, de alguma forma, mexia com a sua intimidade, porque estava ligado ao seu mundo afetivo, e ela está dezenas de anos tentando fazer isso, há dezenas de anos. Quando ela encontrou exatamente na Luciana a capacidade de poder entrar no mundo mental do Domênico, dizendo para ele exatamente o que ele estava vivendo,
estaria mexendo com as sensibilidades mais profundas para que ele pudesse se aprontar, sair do ódio, do rancor, seja da igreja, seja dos seus comandantes na igreja também, como padres e outros cardeais, arcebispos, etc., que ele estava com muito ódio da igreja católica nesse momento. E que ele pudesse sensibilizar, que ele pudesse realmente estar mais, humildar o orgulho e amansar a rebeldia. E se colocar como aprendiz nesse momento. Ele se colocou como aprendiz, seja da Luciana na clarividência, ele se colocou como aprendiz do padre Hipólito, ele se colocou sobretudo como aprendiz de sua mãe. E aí, ele estava exatamente nesse momento absolutamente pronto sim para uma programação de uma reencarnação. É uma reencarnação compulsória? É compulsória porque ele não tem tantos créditos, tantos méritos assim para poder escolher a reencarnação. Mas é essa encarnação que possibilitará a ele, dentro do próprio princípio da reencarnação, que nunca tem como princípio a punição, porque a reencarnação ela não é punitiva, mas para que ele possa refazer através de cenários idênticos aos cenários das suas defecções morais e espirituais do passado com cenários do presente na programação da atual reencarnação. E ele ir lutando, superando as provas que ele vai ter, as expiações que ele vai precisar passar, porque a expiação são provas impostas, né? E as provas também para ele poder crescer, a fim de que ele saia desse dilema, desse trauma, desse conflito que ele traz na sua consciência e possa se libertar do mal. Não é se libertar para sempre, mas se libertar dessa situação e continuar sua marcha para ver se doravante não tem quedas tão violentíssimas, porque ele feriu de uma forma muito trágica corações do qual, de alguma forma, vão precisar retornar para que com esses corações feridos ele possa ressarcir. Porque se ele fez um mal e grandes males para essas pessoas, será com essas pessoas que ele vai precisar, de alguma forma, reparar para cicatrizar aqueles corações que mantêm-se ainda sangrando diante de feridas tão profundas que ele causou nessas almas. Esse é o objetivo da reencarnação. Na próxima live nós vamos falar exatamente, dando sequência, né, à questão de Zenóbia, dessa marcha que eles fizeram a esses vales de trevas, de sofrimento, onde foram encontrar o padre Domênico em plenas sombras de si mesmo. Vamos dar sequência, então, às narrativas de André Luiz, no 8º capítulo, em que ele intitula Trevas e Sofrimento, tá bom? Na próxima terça-feira, com toda certeza, estaremos aqui. Agradeço a quem teve a paciência de estar conosco até aqui e, em nome de Jesus, eu espero que 2023, vocês, os que mais tarde estiverem conosco, tenham, embora seja um ano que vai ser um ano desafiador, com certeza, como todos os anos são, mas que possamos agradecer diante dos desafios e nunca resmungar ou amaldiçoar a dificuldade. Muito pelo contrário, pedir a Deus sim força para podermos superar a dificuldade, mas nunca pedir a Deus para que tire a dificuldade da nossa vida, não. Porque elas serão bem-vindas, porque é com elas, como provas ou expiações, que nós crescemos. E abençoando e agradecendo e pedindo a Deus a suplementação das forças que possam nos faltar, continuar a nossa marcha rumo à pura e eterna felicidade, como dizem os Espíritos na questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Que nós fomos criados para isso, para a pura e eterna felicidade. Deus não vai fechar as portas, nunca vai fechar as portas para essa nossa destinação, porque Ele nos criou para isso, é um determinismo dele. Um grande abraço para todos.